canal. O Negrinho do Pastoreiro. Lenda, história e simbolismo. A lenda do Negrinho do Pastoreiro é uma das mais conhecidas e comoventes narrativas do folclore brasileiro, especialmente na região sul do país. Ela reúne elementos de religiosidade, cultura popular, denúncia social e memória histórica, trazendo à tona temas como escravidão, injustiça e fé. Mais do que uma simples história contada ao pé do fogo, a lenda carrega consigo um retrato doloroso de um período marcado pela desigualdade e pela violência, mas também pela esperança e pela crença no milagre. Origens da lenda. A história do Negrinho do Pastoreiro surge no contexto das tradições orais do Rio Grande do Sul, tendo raízes no século XIX, período em que a escravidão ainda era uma realidade no Brasil. Sua narrativa é transmitida de geração em geração, preservando-se principalmente pela oralidade, pela literatura regionalista e pelas manifestações culturais ligadas ao gaúcho. Embora seja considerada parte do folclore brasileiro, a lenda possui claras influências religiosas, especialmente do catolicismo popular. Sua figura está fortemente associada à devoção a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, que desempenha papel central na trama. Ao mesmo tempo, a lenda reflete o ambiente das estâncias e fazendas do Sul, marcadas pela pecuária, pelo trabalho escravo e por relações sociais hierarquizadas. Contexto histórico e social. Para compreender plenamente o significado da lenda, é preciso entender o cenário histórico no qual ela se desenvolveu. No século XIX, o Rio Grande do Sul era uma província voltada principalmente à pecuária e à produção de charque, atividade que dependia do trabalho escravizado. Nessas fazendas, crianças negras também eram submetidas a serviços duros, muitas vezes tratados com crueldade pelos senhores. O Negrinho do Pastoreiro simboliza a condição dessas crianças, invisíveis, sem direito à liberdade e expostas à violência física e psicológica. Ao mesmo tempo, a história revela como o imaginário popular utilizava a religiosidade como forma de consolo e resistência, transformando a vítima em um ser protegido pelo sagrado. A narrativa da lenda. A versão mais difundida da lenda conta que o Negrinho era um jovem escravizado que trabalhava numa grande estância. Órfão e sem parentes, ele estava sob o comando de um patrão severo e cruel que o humilhava e castigava constantemente. O Negrinho tinha como tarefa principal cuidar do pastoreio dos cavalos. Certo dia, um dos animais mais valiosos desapareceu. O patrão, enfurecido, acusou o menino de descuido e o castigou, amarrando-o e açoitando-o. Mesmo assim, o Negrinho não se queixou. Após a surra, o patrão ordenou que o menino fosse deixado sobre um formigueiro completamente nu para que as formigas o devorassem. Durante a noite, o Negrinho, mesmo sofrendo, rezou a Nossa Senhora Aparecida pedindo proteção. Segundo a lenda, a Virgem apareceu, afugentou as formigas e curou suas feridas. No dia seguinte, o patrão voltou ao local e ficou surpreso. O Negrinho estava são e montado no cavalo perdido que havia sido recuperado. Ao vê-lo, o patrão, tomado pelo medo e arrependimento, teria tentado pedir perdão. Mas o menino apenas sorriu, entregou-lhe o animal e desapareceu misteriosamente, montado em seu cavalo, levando consigo todos os outros da estância. Variações da lenda. Como toda narrativa oral, a história do Negrinho do Pastoreiro apresenta variações. Algumas versões acrescentam detalhes dramáticos ou religiosos, enquanto outras adaptam a trama ao público infantil. Versões mais religiosas enfatizam o milagre da aparição de Nossa Senhora Aparecida, retratando o Negrinho como um mártir da fé. Versões mais realistas destacam a crueldade do patrão e os sofrimentos da escravidão, mantendo o final misterioso e sobrenatural. Versões adaptadas para crianças suavizam as cenas de violência, mas mantém a mensagem de que o Negrinho foi protegido por forças divinas. Significado simbólico. A lenda carrega uma forte carga simbólica, que pode ser interpretada de diversas maneiras. Justiça divina,
O negrinho do pastoreiro representa a ideia de que, mesmo quando a justiça humana falha, existe uma justiça divina que protege os inocentes e pune os cruéis. Fé e devoção. Sua ligação com Nossa Senhora Aparecida reforça a importância da fé como fonte de consolo e força para enfrentar a adversidade. Resistência cultural. A história preserva a memória da escravidão e serve como denúncia simbólica das violências cometidas contra crianças e trabalhadores escravizados. Purificação e inocência. O personagem é retratado como puro, inocente e incapaz de guardar rancor, mesmo diante de injustiças extremas, o que o aproxima da figura de um santo popular. Elementos folclóricos e religiosos. A lenda mistura dois universos, o folclore regional e o catolicismo popular. Folclore gaúcho. O cenário das estâncias, a figura do patrão, os cavalos e o pastoreio fazem parte do cotidiano do campo sulista. Catolicismo popular. O milagre, a aparição de Nossa Senhora e o desaparecimento misterioso elevam o negrinho à categoria de protetor espiritual, semelhante a um santo. Essa fusão explica por que a lenda sobreviveu por tanto tempo. Ela não é apenas uma história regional, mas também um conto de fé universal. Interpretações literárias. Escritores regionalistas como Simões Lopes Neto ajudaram a eternizar a história, dando-lhe forma literária no início do século XX. Sua versão, publicada em Contos Gauchescos 1912, tornou-se a mais popular e influente, consolidando a imagem do negrinho como um mártir inocente e milagroso. Na obra de Simões Lopes Neto, a narrativa é contada por um narrador que ouviu a história de um velho campeiro, reforçando o tom de tradição oral e autenticidade cultural. Essa estratégia narrativa ajudou a fixar a lenda no imaginário coletivo. Manifestações culturais. A lenda do negrinho do pastoreiro inspirou diversas manifestações culturais no sul do Brasil. Música. Compositores regionais escreveram milongas e canções narrando a história. Teatro. Grupos amadores e escolares encenam a lenda em eventos folclóricos. Artes plásticas. Esculturas e pinturas retratam o menino montado a cavalo ou diante de Nossa Senhora Aparecida. Turismo religioso. Algumas localidades gaúchas realizam romarias e homenagens ao negrinho, especialmente em datas ligadas à devoção mariana. O negrinho como santo popular. Embora não seja reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, o negrinho do pastoreiro é considerado por muitos um santo popular. Fiéis acendem velas, fazem promessas e pedem sua intercessão para causas difíceis, especialmente para encontrar objetos perdidos ou proteger os animais. Essa devoção reforça o caráter híbrido da lenda. Ao mesmo tempo em que é uma narrativa folclórica, ela também se comporta como uma devoção religiosa viva, simbolismo social e político. A história pode ser lida como uma denúncia contra a escravidão e o racismo estrutural. O sofrimento do negrinho reflete a condição de milhões de pessoas negras no Brasil escravocrata, e sua transformação em figura mítica é uma forma de preservar a memória dessas injustiças. Em tempos recentes, movimentos sociais e intelectuais têm resgatado a lenda para discutir questões raciais, reforçando sua atualidade e relevância. Relação com Nossa Senhora Aparecida. A associação com Nossa Senhora Aparecida não é casual. A santa, encontrada por pescadores pobres e negros no século XVIII, tornou-se símbolo de esperança para os marginalizados. Ao ligá-la ao negrinho, a lenda reforça a ideia de que a Virgem protege os mais fracos e injustiçados. Em algumas narrativas, o menino aparece carregando uma pequena imagem da santa, como sinal de seu vínculo espiritual e de sua proteção contínua. Impacto educacional. No ambiente escolar, a lenda é frequentemente utilizada para ensinar valores como solidariedade, empatia e respeito aos direitos humanos. Professores de literatura, história e religião
utilizam a narrativa para discutir o período da escravidão no Brasil, o papel da religiosidade na cultura popular, a importância da oralidade e da tradição no folclore, a lenda no imaginário coletivo. A força da lenda reside na sua capacidade de emocionar e inspirar. Para muitos, o Negrinho do Pastoreiro é lembrado não apenas como um personagem do passado, mas como uma presença espiritual que continua atuando no presente. O fato de a história tratar de temas universais, como injustiça, fé e redenção, garante sua sobrevivência para além do contexto regional e histórico. Críticas e releituras contemporâneas. Nos últimos anos, alguns estudiosos têm questionado a romantização da figura do negrinho, argumentando que, embora a lenda denuncie a violência da escravidão, ela também pode reforçar a passividade diante da opressão, já que o personagem não busca justiça terrena, mas apenas divina. Releituras contemporâneas propõem finais alternativos, nos quais o negrinho sobrevive, conquista a liberdade e enfrenta seu agressor, enfatizando a resistência ativa em vez da submissão. Entre a dor e a esperança. A lenda do Negrinho do Pastoreiro é um retrato poderoso do Brasil profundo. Mistura religiosidade, denúncia social e tradição oral, tocando o coração de quem a ouve. Ao mesmo tempo, ela é um lembrete das feridas abertas pela escravidão e da necessidade de manter viva a memória histórica. O negrinho é símbolo de injustiça e inocência, mas também de fé e milagre. Sua história, ao atravessar gerações, continua a ensinar lições sobre compaixão, dignidade e esperança. Valores que, assim como a lenda, não devem ser esquecidos. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.